Legal, a gente está de volta no Sexta Fora, um quadro especial do nosso Galeria Clip, que você está acostumado a ver grandes pessoas aqui. E hoje, meu amigo Azaf Borba. Sempre muito bom estar contigo. Azaf, me fala uma coisa. 40 anos de ministério. O que você traz de lembrança ou de marca desses 40 anos? Assim, uma ou duas, não sei. Aquilo que você vê de muito importante, de destaque, para pessoas que estão na caminhada, às vezes cansados, às vezes fadigados, com muita luta. O que você pode trazer de preciosidade, de pérola desses 40 anos? Uma das pérolas para mim é o constante sacrifício. Ministério sem sacrifício. Tem gente que pensa que ministério é sombra, água fresca. Eu estava lembrando em fevereiro desse ano que eu fui um dos primeiros lugares que eu fui ministrar, Igreja Metodista de Belo Horizonte. Como que eu cheguei lá num grupo de 45 jovens de ônibus, sem ar-condicionado. O banco não era reclinável, era banco era um ônibus desses que uma empresa de ônibus urbano nos cedeu para ir até Fortaleza. Caramba. E fomos até Fortaleza, parando em tudo quanto é capital, onde as igrejas metodistas nos esperavam. Começamos em Belo Horizonte, foi a primeira. Mas nós fazemos aquilo com alegria. Então, esse sempre sacrificar-se, sempre se dar a Deus, sempre ter que sair correndo em alguns lugares, ficar numa alfândega retido, né, por causa das coisas de Deus, ficar longe da família. Então, o sacrifício é uma marca constante dos 40 anos. Não do início. Claro que hoje a gente faz de avião, mas naquele tempo era de ônibus. Eu lembro um encontro em Rondônia, em que as pessoas vinham 3 dias de barco para o encontro em Jaru. E a gente, para chegar lá, era uma mão de obra. Meu Deus, aquela estrada toda sem asfalto. Então isso não pode perder. Então, nesses 40 anos, eu tenho alegria sempre de continuar fazendo essas coisas que continuam exigindo bastante do coração, mais do que tudo. Me fala um pouco do teu livro, que está em inglês, está em árabe, a gente pode mostrar? Claro. Adoração. Esse é em português. Em português. Adoração quando a fé se torna amor. Legal. Esse é o nome do livro. Ele está traduzido em árabe? Esse aqui está em português. Português, né? Aqui está a versão em árabe. Aqui está a versão em árabe. Note-se que ele abre ao contrário. Aqui dentro de cada um desses livros tem um CD. Legal. E esse aqui, sem dúvida alguma, está em árabe. Cantado em árabe. Cantado em árabe, por mim e pelo grupo que nos acompanha. E foi lançado, está lá na Amazon, com o nome de Worship. Aqui está ele, Quando a Fé se Torna Amor. Então, esse livro tem sido uma grande bênção. É claro que você não vai falar o conteúdo para que as pessoas adquiram, mas ele ele fala de quê? É esse. Como que a fé se transforma em amor? Porque muita gente tem fé nesse mundo, mas adoração é quando essa fé se transforma num profundo amor para com Deus. Então, esse é o tema do livro. Mas falando do coração e do caráter das pessoas, da sua fé verdadeira, se transformando numa expressão de paixão e amor para com Deus. Então isso que versa o livro. É um caminho para os adoradores. Se você quiser ser um verdadeiro adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade, leia este livro. Legal. Uma coisa que marca teu ministério que eu gosto muito, a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom destacar, é a tua característica como compositor. A nação brasileira, ela tem um legado do teu nome, daquilo que Deus fez na tua vida em canções. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vive um momento de muitas traduções, e é claro que as tuas canções também vão para outras nações, mas há uma medida de equilíbrio, assim, da nossa nação ter a sua própria voz, teus próprios compositores. Qual é o teu entendimento do modelo da liturgia e da música da igreja brasileira em relação a ter compositores e traduções? Eu acho que a música ela é livre. Eu não sou contra traduções. Eu acho que o que a gente faz aqui, como eu acabei de traduzir para o árabe, uma cultura totalmente diferente, com instrumentos diferentes, a gente recebe também de outras nações que conseguem chegar até nós com uma determinada força para nos abençoar aqui, porque a gente pega, algumas dessas canções são verdadeiras bênçãos
para o Brasil. O que eu vejo, entretanto, é que a música brasileira, a expressão brasileira cresceu demais. Desde a minha época em que eu galguei sozinho alguns anos de louvor e adoração, até surgiu o Adhemar de Campos, 6 anos depois de nós, no seu disco Mil Razões, mas aquilo era uma novidade. Depois veio o Adhemar com algumas traduções, mas com novidade também. Até eu, no início do meu ministério, eu usei algumas traduções. Não muitas, porque a fonte sempre foi grande, do Donald Stoll e minha, que era o meu parceiro, ainda é, tremendo compositor. Mas eu creio que cada vez mais nós temos fontes boas no Brasil, surgindo uma música bonita, gostosa e rica, tanto de melodias quanto da palavra. Eu acho que a influência estrangeira já foi maior do que é hoje, porque eu ando pelo Brasil afora, eu conheço a igreja por aí afora, de norte a sul, leste a oeste, e sei que a música brasileira cresceu muito no seu posicionamento no próprio Brasil. E eu tô para te dizer que hoje tem mais música brasileira do que estrangeira na igreja como um todo. Talvez em alguns lugares segmentados, como Rio de Janeiro, alguns lugares de São Paulo, onde essa influência ainda seja grande. Mas, no geral, do Brasil, a influência de compositores brasileiros ainda é maior. Legal. Para finalizar, eu queria uma palavra do teu coração, do coração de Deus, em relação à galera que nos assiste. Uma palavra de incentivo, uma palavra que, de repente, motive aqueles que estão na caminhada. Deus te abençoe e, mais uma vez, obrigado. Bem, eu que te agradeço o espaço da RBN, ainda se chama Boas Novas, né? Boas Novas. E sempre que eu venho no Rio de Janeiro e posso, eu sempre participo de 1, 2, 3, 4, 5. Esses dias o ano passado, foi 6? Foi ano passado. 6 programinhas só, eu participei de 6, assim, numa tardezinha, assim. Agradeço esse espaço, sempre um espaço bom, positivo, que vai pelo Brasil afora. E a minha mensagem é o coração, sempre. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 16, 9, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Então, se eu posso deixar uma mensagem, é um clamor do coração de Deus, encontrar outros corações. Deus quer o teu coração totalmente dele. Amém. Azaf, sempre um prazer. Deus te abençoe. Valeu. Glória a Deus. Amém. Bênção. A gente se encontra. Legal, obrigado pela sua companhia, agradecer o grande Azaf Borba, um abraço também para o Eduardo Custódio da Show Gospel, que fez esse evento Adora Rio, muito bacana, convidando grandes nomes da música cristã, principalmente com essa fundamentação em louvor e adoração, na formação de novos líderes e esse bate-papo com Azaf, espero que você tenha gostado. Se de repente você chegou depois ou quer indicar para alguém, vai lá no canal da Boas Novas, no YouTube, onde tem as entrevistas, todas as nossas entrevistas do Galeria Clipe, do nosso quadro Sexta Fora, estão esse conteúdo no canal do YouTube, onde você pode ter acesso. Então, se você curtiu, quer ver de novo, é legal ver de novo detalhes de um aprofundamento desse bate-papo. Vai lá no YouTube, bota Galeria Clipe Boas Novas, Lincoln Lira, você vai achar esse bate-papo como outros e assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui. Tem também nossa página no Facebook, onde você vê fotos, novidades, comentários. Fique muito ligado, porque a tua interação, o teu envolvimento pra gente é alegria. A gente fica com mais um pouquinho do Azaf com a canção O Meu Louvor é Fruto. Uma coisa que me marcou nesse bate-papo é quando eu pergunto para ele o que marca esses 30 anos de trajetória de vida cristã, ministerialmente. E uma coisa que ele fala que me marcou é: uma vida de um adorador, de alguém que caminha com o Senhor Jesus, é uma vida de sacrifício, uma vida de abrir mão. Muitas vezes a gente quer algumas conquistas para as nossas vidas, mas a gente não tem a decisão, o decidir em abrir mão de alguma coisa. Para grandes conquistas, muitas vezes você precisa fazer algumas decisões em abrir mão de algumas coisas. Às vezes você está atrelado a algumas coisas que são exatamente elas que te impedem a grandes conquistas. Deus te abençoe muito, pense nisso, fique ligado. Muitas vezes o Senhor tem te cobrado de você abrir mão de coisas que não te fazem tão bem e que você possa voar e ir mais alto. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.